A gente tem Bolsolão do MEC acontecendo, com algumas novidades em relação à Comissão de Educação do Senado, e eu trago isso agora para vocês. Olha só, é o seguinte... Hoje, a Comissão de Educação lá do Senado convocou o ex-ministro Abraham Weintraub para depor. Vai convocar, né? Esse requerimento foi aprovado hoje pela manhã. Vamos dar uma olhada. O senhor presidente da República reivindicou dele, na época em que era ministro da Educação, que a condução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação fosse entregue ao chamado Centrão, o bloco parlamentar, que, na prática, dirige esse espaço do Ministério da Educação. Esta informação tem coincidência com estes acontecimentos. O que nós estamos percebendo, presidente, é que se instalou no âmbito do Ministério da Educação um balcão de negócios com todos os seus requintes. Pois é, olha, os senadores também aprovaram um requerimento pedindo informações ao Gabinete de Segurança Institucional sobre todos os registros de entrada e saída do Palácio do Planalto feitos pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Vamos ouvir Randolfo Rodrigues. Me parece, senhor presidente, que a presença do senhor Gilmar Santos e do senhor Arilton Moura no Palácio do Planalto era até muito mais frequente do que muitos parlamentares da base governista. Aliás, me parece que o senhor presidente da República tinha mais hábito em receber o senhor Gilmar Santos e o senhor Arilton Moura do que parlamentares da base governista. Gostaríamos nessa comissão de saber por que dois lobistas envolvidos em tantas mutretas como estes tinham tanto acesso ao Palácio do Planalto, frequentavam tanto a sala do presidente da República, tinham tanto passe livre junto ao senhor Jair Bolsonaro. Pois é. E tem notícia em relação a Milton Ribeiro, porque olha só, ele é alvo de investigação preliminar da Polícia Federal por ter disparado uma arma de fogo num balcão de embarque no aeroporto de Brasília. Uma funcionária acabou sendo ferida e, de acordo com uma reportagem publicada hoje pelo portal UOL, inclusive, Ribeiro conseguiu o porte de arma 5 meses depois de assumir o Ministério da Educação. O pastor tem o porte de uma pistola 9mm. Documentos obtidos pela reportagem mostram que a Polícia Federal deferiu o pedido 2 semanas depois de ele ser protocolado pelo então ministro. E, normalmente, o prazo é de 30 a 60 dias. Com validade até 2025, o porte de arma tem categoria de defesa pessoal. Miro, vamos conversar de novo, vamos voltar a conversar com o Miro. Bom, o episódio todo é um papelão, né? Ele está ali no aeroporto, não se sabe se ele ia querer embarcar ali, porque não pode, inclusive, com uma arma. É um pastor, né? Um pastor carregando uma arma. Eu acho isso tão simbólico. E eu queria te ouvir sobre esse episódio. Como que você está vendo o Milton Ribeiro aí disparando arma? Disse que acidentalmente, mas parece-me que não sabe mexer, né? De fato, não sabe mexer, não tem essa instrução para ficar mexendo ali. Quis descarregar dentro da pasta, no apertado ali. Um papelão total que podia ter sido pior, né? Podia ter ferido de fato a atendente ali, ainda bem que não aconteceu nada demais. Como que você está vendo isso? Então, Thalita, vou pegar também a questão do Abraham Weintraub, pode ser? Vou juntar as duas coisas. Claro. Né? Porque um fala do outro, né? Um fala do outro. Eu acho que o Randolfo está certíssimo em pedir a convocação do Abraham Weintraub, do ex-ministro da Educação, para a Comissão da Educação. Né? O ideal seria que fosse numa comissão parlamentar de inquérito, porque aí ele não podia fazer joguinho, não podia ficar provocando, não podia ficar mentindo descaradamente. O ideal seria numa comissão parlamentar de inquérito. Infelizmente, essa ainda não foi aprovada. Mas então, pelo menos que vá para a Comissão de Educação. Né? O poder é menor, mas dá para perguntar coisa. O Abraham e o irmão, o Arthur, os Weintraub, estão prometendo há algum tempo soltar a língua, falar um monte de coisa. Essa semana mesmo ia ter uma live que ele disse: o Brasil vai conhecer a verdade nos libertará. Usou a frase aí do Bolsonaro, tal, a verdade nos libertará. Né? Uma frase bíblica, né? Eles adoram Bíblia. É Bíblia com arma. Né? Acabou que a live foi uma porcaria, não falou nada de importante, né? Mas deixou ameaça. Né? Então ele tem ameaçado. Então é bom convocar. Vamos ouvir o Abraham. O que o Abraham tem a falar?
O Abraham está ressentido, ele, o irmão, mas principalmente ele, acho que por basicamente duas razões. A primeira razão, no meu entender, é uma redução do espaço de um pilar importante do bolsonarismo, que eram os Olavetes, os seguidores daquele filósofo de orifícios que faleceu esse ano, o Olavo de Carvalho, né? Então você tem pilares desse governo. Você tem os pilares dos generais, ressentidos e com muita grana no bolso, né? Você tem o pilar da alta burguesia brasileira, da cloaca burguesa brasileira, né, expressa no Guedes. Você tem o pilar dos mercadores da fé, dos pastores, aspas, evangélicos, né? São pilares. E um pilar importantíssimo, que a mídia chama de ideológico, mas todos são ideológicos, um pilar importantíssimo eram os seguidores do Olavo de Carvalho, né? Os Olavetes. Os Olavetes têm diminuído o espaço no governo. E o Abraham está bravo com isso, né? Já tinha caído aquele Ernesto Araújo, aquele da Terra Plana, aquele maluco que vê a China em tudo, né? Né? A vacina, é tudo China, né? Um anticomunismo doentio, já tinha caído, né? Ele era chamado de Beato Araújo pelos corredores do Itamaraty, já tinha caído o Beato Araújo, caiu o Abraham, aquele assessor especial de relações internacionais do Bolsonaro, que é outro Olavete militante, está em baixa, não é nem convidado para reunião, só não foi chutado até agora do Palácio, não sei por que razão, né? Talvez também porque saiba de muita coisa, né? Então, há uma redução do espaço dos Olavetes, e eles estão chiando, eles estão reclamando. A outra razão é uma razão muito direta ao Abraham mesmo. O Abraham achava, ele era tão puxa-saco, ele era tão pegajoso com relação ao Bolsonaro, aquelas cenas de abraço, amores, brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Ele era tão bajulador, puxa-saco do Bolsonaro, que ele achava que ia ser o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo. Só que o Bolsonaro tem temores com relação a esse rapaz, porque esse rapaz, inclusive, pode se complicar no Supremo Tribunal. Ele saiu do Brasil, ganhou de presentinho um cargo milionário, fugindo do Brasil, né? Ele saiu do Brasil em função disso, né? Estava ameaçado pelo Supremo de ser preso, então ó, tirou o time, ajudado pelo Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem medo, o Bolsonaro apostou em outro ministro dele, apostou no Tarcísio. E o Weintraub, então, está dodói, está magoado, está chateadinho, tristinho com o chefe dele, com o ex-chefe dele. Então, esses dois fatores, me parece, têm levado os irmãos, desculpa, o Weintraub, o Abraham e o Arthur, a fazer críticas ao governo. Falar que o governo foi tomado pelo Centrão, que o Bolsonaro já tinha pedido para ele para entregar tudo para o Centrão, mas é que ele segurou, o que é uma mentira, que ele segurou, né? Então, fazer crítica. Criticou até o induto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. Só que aí o filhote do Bolsonaro, um dos filhotes, o 03, o Dudu Bananinha, ficou irritado e xingou a mãe dos meninos. Xingou a mãe dos meninos. Eu não vou repetir aqui o palavrão que ele disse, mas xingou a mãe dos meninos. E aí a coisa endureceu. Aí a coisa ficou brava, né? O Weintraub diz, não, xingou meu pai de maconheiro e me xingou minha mãe de... Xingou, né? E eu agora vou falar tudo. Fez uma live boba, né? Dizendo que sabe dos podres, que se aliou que a aliança ao Centrão foi muito ruim, né? Mas que mesmo assim ele não representa, o Bolsonaro não representa mais o pensamento conservador da direita, mas nós não temos outra alternativa e que eu perdoo o Bolsonaro. Foi patético, eu perdoo o Bolsonaro, foi o que disse o Abraham. Agora, nessa cena do Milton Ribeiro, ele voltou, ele adora um Twitter, ele voltou a provocar, né? Olha o que ele disse, não sei se você chegou a ver, Thalita, olha o que ele disse. O Milton foi fazer uma oração no aeroporto. Devia utilizar as novas Bíblias compradas pelo esquema dos pastores do MEC. Pode apostar, vai aparecer mais coisa errada dessa turma do Centrão. O presidente disse que colocava a cara no fogo pelo Milton. Eu não colocaria nem meu dedo mindinho. Isso é o Abraham hoje tuitando. Ou seja, corretíssimo, Randolph. Convoca esse rapaz. Ô, Abraham, fala o que você sabe. A impressão que me dá, Thalita, vamos a conferir, a ver, é que esse negócio do MEC pode dar mais estrago do que a CPI da Covid.
A CPI da Covid, CPI da Covid começou com aquela coisa do negacionismo, né? Gripinha do Bolsonaro, né? Começou com isso, depois pegou um pouco o problema da logística, da falta de planejamento, da incapacidade. Ninguém desconfiava de corrupção, mas de repente chegou em corrupção. Foi vendo que não era só um problema de negacionismo, né? E não era só um problema de incompetência e de necropolítica, governo da morte. Era grana, tutu, money. E isso é um problema seríssimo para o Bolsonaro, porque essa é uma das marcas do governo Bolsonaro. Bolsonaro quer dizer, ele vive repetindo, não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Ele está repetindo tanto que já está ficando descarado. Quem fala muito que não tem, é porque tem. E nesse caso da educação, o negócio é muito bravo. Os sintomas que estão aparecendo é que aquele ministério virou, como diz o Randolph, virou um balcão de negócios. Um balcão de negócios. Esses pastores, esses lobistas do MEC, esses dois pastores, estiveram 45 vezes no Palácio do Planalto. Agora saiu um relatório que eles estiveram, deixa eu pegar aqui só, eles estiveram 127 vezes no MEC e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 127 vezes. Esses caras negociaram muita coisa. Haja barrinha de ouro. Tem muito esquema. Aí você fica sabendo que generais também, via Ministério da Defesa, via orçamento secreto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, andaram bancando algumas obras. Aí você fica sabendo do kit robótica do FNDE, ligado ao Arthur Lira, em Alagoas. Aí você fica sabendo que o homem que está cuidando dessa grana toda, no fundo, esse que se reunia 127 vezes com esses pastores, né? Esse cara é apadrinhado do Ciro Nogueira. Ou seja, esse negócio tem muita sujeira aí. O ideal seria você ter uma mobilização na sociedade brasileira que pressionasse o Congresso para convocar uma comissão parlamentar de inquérito. Não está sendo possível isso ainda, nós não reunimos força para isso, né? Pelo menos a Comissão de Educação. Vamos ouvir o Weintraub. Fala, Weintraub. Abre a boca. Você não era todo metido a corajosão? Fala aí o que você sabe desse balcão de negócios e dessa articulação do Centrão no MEC. Sim, isso vai dar o que falar. Porque Randolph está aproveitando muito bem essa deixa, né, de Weintraub para, de fato, convocá-lo para comparecer. Porque como é uma comissão, não é uma CPI de fato, então tem toda essa questão do convite, não dá para fazer a convocação. Mas interessantíssimo, eu sempre converso aqui com os nossos comentaristas, inclusive já falei com o Leandro Forte sobre isso, sobre essa estrutura miliciana que tomou conta ali do Palácio do Planalto, né? E quando a gente vê, assim, que parece que todo mundo sabe de tudo que é feito de errado ali dentro, desse balcão de negócios que rola, e todo mundo recebe alguma coisa para ficar de bico calado, de fato, né? Então, os irmãos Weintraub trazem isso, né? Ah, você estava ganhando em dólar, então é como assim, ó, eu te arrumei essa boquinha, então você fica na sua. Mesmo o Daniel Silveira tem uma história que rodou no passado de que ele teria gravado, né, Jair Bolsonaro, ele tinha esse costume de gravar as pessoas conversando e ele teria um áudio em relação a Jair Bolsonaro, por isso recebeu o indulto, enfim. É um governo miliciano com uma estrutura de milícia ali dentro. Todo mundo sabe de tudo que é feito de errado, de toda a corrupção que rola solta, só que todo mundo está lucrando muito com isso e por isso fica de biquinho calado, né? Então, vai ter muita coisa para a gente descobrir. É uma pena, de fato, a gente não ter essa CPI da educação do Bolsolão para que a gente tivesse mais força para a investigação de fato, né? Miro, termino te agradecendo enormemente, é sempre muito bacana te receber, poder conversar com você, ainda mais quando a gente tem notícia boa para comentar, que não é sempre, na verdade são raras, mas hoje você comentou uma notícia boa aqui com a gente. Obrigada, Miro, um beijo enorme. Estamos precisando de notícias boas. Valeu, Thalita, bom trabalho aí, tá? Um beijãozão.